Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 13 de março. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e a situação ficou um pouco mais complicada para a Ucrânia em Avdiivka. Os russos tomaram 2 cidades ali importantes e estão agora ameaçando Kamianka. O padrão de ataque sugere aquela tentativa russa de fazer o cerco à cidade. Em Bakhmut, os russos estão preocupados com a falta de avanço significativo. Já faz mais de uma semana que os russos não avançam nada em Bakhmut. E aí surgem rumores que os ucranianos estão preparando uma força enorme, 10 brigadas ali na cidade de Chassiv Yar, para fazer uma grande contraofensiva ali na região, né, lá em Bakhmut. Segundo alguns russos, até tanques Leopard 2 estariam envolvidos nessa coisa, mas isso é muito pouco provável, né? O mais provável é que os russos estão chorando isso porque não conseguem avançar, tem que dar desculpa de alguma coisa, né? Até o Prigozhin está falando que está lutando nas minas abaixo da Azov, lá em Bakhmut, né? Vocês lembram, a Azov é uma grande metalúrgica que tem ali na região de Bakhmut, que está em poder dos ucranianos. Os russos que chegaram a tomar um pedacinho dela já foram expulsos. O Prigozhin diz que eles estão lutando agora nas minas a 320 metros de profundidade. O detalhe é, não existem minas debaixo da Azov. Existem alguns subterrâneos, alguns túneis, mas nada de minas e 320 metros de profundidade, enfim. Ele está inventando isso daí para não poder dizer, não deixar claro que não está conseguindo avançar na superfície. Em Chisinau, na capital da Moldova, como a gente mencionou ontem, houve protestos de partidos pró-Rússia contra o governo lá da Moldova, protestos grandes, mas vocês sabem, esses protestos são só a parte visível da coisa. O governo, felizmente, conseguiu desarmar um grupo de sabotadores e espiões russos, teve que evacuar o aeroporto por causa de uma ameaça de bomba. Enfim, a ação mesmo russa não conseguiu desestabilizar o governo, ficou só o protesto, né? As Russettes por aí já estão aqui toda animada porque vários bancos quebraram lá nos Estados Unidos, o SVB, o Signature Bank, coisa e tal, vários estão com problemas lá. Eu tenho falado sobre isso em outros vídeos, vou continuar falando. Hoje vai ser um dia particularmente preocupante para essa situação dos bancos americanos. E o pessoal já está comemorando, dizendo, tá vendo, a Rússia ganhou a guerra econômica com os Estados Unidos, o dólar já era, agora vai ser um mundo multipolarizado e coisa e tal. É muito triste o pessoal que não tem a mínima noção de história e economia, né? Vai ser uma crise grande nos Estados Unidos? Sim, vai ser uma crise grande, não tenha dúvida. Como teve em 2008, como teve antes disso, o estouro da .com em 2001, como teve em 87, como teve tantas vezes na história. Isso vai destruir o dólar? Vai destruir a economia americana? Não, não vai. Vai ser um período difícil, mas não vai acontecer nada tão trágico assim com os Estados Unidos. Ao contrário, o efeito dólar milkshake que acontece nessas crises, em que os investidores puxam os dólares de qualquer lugar para colocar nos Estados Unidos, vai acabar causando mais problemas em países emergentes, inclusive na Rússia, que, diga-se de passagem, está muito pior economicamente do que os indicadores que ela tem mostrado por aí. Essa crise dos bancos vai afetar muito mais a Rússia e a China do que os Estados Unidos propriamente dito. Escreve o que eu estou falando. Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Overdose de Sunguara em Jericoacoara e várias outras pessoas, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais um grande incêndio em Moscou, dessa vez uma grande armazém lá, né, uma grande loja, só mesmo para mostrar um grande incêndio lá, mais um grande incêndio lá em Moscou. A capacidade de combate a incêndio lá é bastante deficiente mesmo. Agora, em Belgorod, na Rússia, aqui, Belgorod fica aqui, né, bem próximo a Kharkiv, a defesa antiaérea estava trabalhando com muita força, que dá para ver vários mísseis de defesa antiaérea. Não consta que nada tenha sido atingido na cidade, pelo menos se foi a gente não ficou sabendo, mas que a defesa antiaérea estava trabalhando, ou seja, que haviam drones ou mísseis ou alguma coisa ali, certamente havia, né? Agora, o curioso, se vocês olharem aqui embaixo no mapa, tá esse símbolo aqui fechado na ponte da Crimeia, e o que está acontecendo lá é um grande engarrafamento na ponte da Crimeia, e o motivo disso é que parece que uma das máquinas de raio-x que eles estão usando para verificar todos os carros lá, uma das máquinas quebrou, então só tem a outra funcionando.
e como os russos não deixam mais nenhum carro passar sem passar pelo raio-x, tá esse engarrafamento enorme para usar a ponte, né? Para você ver que realmente não vale a pena você construir uma ponte ilegalmente ligando um país sem autorização desse país, né? Você fica com esse tipo de problema. É perfeitamente justo para esse país destruir a ponte. Você nunca vai ter uma ponte plenamente operacional nessa situação. Melhor coisa seria destruir a ponte de uma vez para acabar com essa dor de cabeça, né? Enfim, tá aí, ó, inutilizável a ponte da Crimeia, engarrafamentos enormes ali. O Magyar, vocês lembram dele? Ele era um operador de drones, ele comanda, na verdade, uma unidade que opera drones. Ele estava lá em Bakhmut durante muito tempo e até determinado momento ele disse que recebeu a ordem de recuar lá de Bakhmut, mas agora a gente sabe, na verdade, a ordem dele foi, a unidade dele saiu de Bakhmut e foi para Avdiivka. E por que eles foram para Avdiivka? Porque a situação em Avdiivka está ficando complicada. Então, repara como é que é um ponto que a gente, realmente, a gente aqui fora fica com menos informação do que os generais ucranianos lá. Os caras que tomam a decisão têm muito mais informações do que a gente no final das contas, né? Então o recuo dele lá de Bakhmut não teve nada a ver com recuo, não era recuo para tirar a unidade, não, porque a unidade dele é importante e como em Avdiivka agora está precisando desse tipo de suporte, ele foi trazido para Avdiivka, né? Então ele mostra lá, fala com o pessoal aqui, né, com os soldados lá do batalhão deles, da unidade dele, né, que são justamente operadores de drone. E qual que é o problema? Bom, Avdiivka, vocês sabem, é essa cidade aqui próxima a Donetsk, fica a norte de Donetsk, e é uma cidade que os russos tentam tomar, na verdade, desde 2014. Né? Dá para ver aqui, a fronteira aqui da batalha, essa linha mais grossa aqui no mapa, é justamente a fronteira de 2014 da guerra. Né? Então, desde então, eles tentam tomar Avdiivka e não conseguem, porque Avdiivka é muito difícil de ser tomada. É uma cidade que fica no alto, tem muitos prédios altos, tem muitos rios, lagos, áreas planas no entorno, então os ucranianos construíram uma fortaleza ali, não conseguem ser tomados de jeito nenhum. Então, a única alternativa que eles têm é fazer um cerco à cidade. Né? E a má notícia que a gente tem de ontem para hoje, eu cheguei a falar isso ontem, mas ontem a gente não tinha confirmação ainda. Parece que sim, os russos conseguiram tomar Vesely e Krasnohorivka, essas duas cidades aqui. E estão aqui ameaçando Kamianka, que é uma outra cidade que também os ucranianos usam com muita força para justamente proteger Avdiivka, né? É uma das cidades centrais para a proteção de Avdiivka. Com essas três cidades caindo, e é possível imaginar que elas vão cair aí nas próximas horas, se já não caíram, essa pinça aqui do lado norte já vai estar completa, né? O que dá para ver agora é justamente o padrão de bombardeio dos russos aqui. Ó. Repara que é justamente forçando essas cidades aqui. Está mais do que na cara que o que eles vão tentar agora é um avanço por aqui para tentar fechar essa pinça aqui, cercar a Avdiivka, né? Então, embora eles ainda estejam muito longe de fazer alguma coisa comprometedora aqui, perder essas três cidades é um sinal de alerta importante. O Andreu Perpétua aqui mostra que a ideia, tá vendo aqui, dá para ver os locais que os russos estão bombardeando, é justamente porque eles pretendem agora avançar por aqui, né? E além disso, eles estão bombardeando muito essa área em amarelo aqui, que é uma planta de carvão que tem ali naquela região. Ou seja, faz parte da cidade, mas é uma parte mais solta, não é aquele centro que é uma fortaleza real. Então, se você pensar, se eles conseguirem de fato avançar aqui, eles conseguem fechar o cerco nessa região aqui. Isso é sim preocupante. Não quer dizer que seja uma tragédia, como eu falei, assim, ainda está muito longe deles conseguirem fazer isso. Tem muito questionamento se sequer eles conseguiriam fazer isso, mas o fato deles terem tomado essas três cidades aqui realmente acendeu um sinal de alerta. Agora você repara como é que o pessoal da Ucrânia estava esperto para isso. Eles trouxeram uma unidade de elite lá de Bakhmut para Avdiivka, exatamente porque entendem essa movimentação aqui das tropas aqui em Avdiivka, né? Então, por hora, a situação aqui em Avdiivka não é crítica, mas é lógico, é algo que deve ser visto com atenção, até porque Avdiivka também tem uma importância estratégica para os ucranianos, que é a seguinte, ela é uma cidade muito próxima a Donetsk, que é uma grande cidade ali na região ocupada de Donetsk, e que concentra muitos comandos e muitos armazéns e muitas bases operacionais dos russos.
Então, os ucranianos tendo essa cidade próxima a Donetsk, eles conseguem fazer uma série de ataques aqui, até com morteiros, com obuses pequenos, para atingir coisas aqui. Perdendo a Avdiivka, os russos conseguem um colchão, digamos assim, para isolar Donetsk e tornar mais segura, o que é mais preocupante, porque eles podem começar a colocar mais tropas aqui, facilitar a logística deles por aqui, né? Bom, indo para Bakhmut, que lógico é onde está ainda a situação mais preocupante, mais crítica. Esse War Monitor aqui, ele é Russet, tá? Então ele fala pelos russos, e ele está dizendo aqui que várias fontes russas, inclusive algumas próximas do grupo Wagner, reportam que as Forças Armadas da Ucrânia têm um grande grupo de ataque feito de até 10 brigadas, atualmente em Chassivyar, preparando para conduzir um grande contra-ataque na direção de Bakhmut, né? Eles dizem que a Ucrânia vai provavelmente usar os novos tanques Leopard e drones de ataque, durante esse ataque, né? Enfim, isso pode acontecer, pode ser que os ucranianos tenham muitas reservas aqui. Sim, os ucranianos trouxeram várias reservas aqui para a região de Bakhmut, e justamente Chassivyar é uma cidade central. Por quê? Porque justamente o principal foco dos ucranianos é manter as linhas de comunicação abertas. É aqui que está o grosso das tropas ucranianas aqui, garantindo que nem os russos cheguem aqui a Kromov, nem a Ivanivsk, né, que fecharia as linhas de comunicação aqui. Então tem muita tropa aqui. Agora, isso quer dizer que é um contra-ataque, que os ucranianos querem avançar? Eu ainda não acredito nessa hipótese. É uma possibilidade? Uma possibilidade sempre é, mas eu não acredito nisso. Eu acho que o objetivo dos ucranianos aqui é apenas desgastar os russos mesmo. Então o que eles querem é justamente o que está acontecendo nesse momento. Os russos não conseguem avançar, estão perdendo muita gente, perdendo muito pessoal, perdendo muito equipamento, e mesmo assim não conseguem avançar. Esse é o grande problema que esse pessoal tem, né? Estão usando essa desculpa de que os ucranianos estão com um grande reforço e coisa e tal, para dizer que é por isso que a gente não está conseguindo avançar e coisa e tal. Mas não, eles não estão conseguindo avançar porque justamente os ucranianos querem eles exatamente desse jeito, estáticos, sem conseguir avançar, né? E quem deu um update lá de Bakhmut foi o Kianin ainda está lá em Bakhmut, e ele está falando justamente que está tudo tranquilo. Esse aqui é do dia 12 de março, de ontem. E o Orkstan, né, a Rússia, não teve ganhos territoriais em Bakhmut, nem umzinho de ontem para hoje. E nesse último dia, as nossas unidades bateram muito a carne lá, né, deram uma moída na carne, e eles foram repelidos lá na estrada entre Konstantinivka e Bakhmut, que é essa estrada de baixo aqui. Aqui nesse mapa aparece como N32, mas na verdade é a T0504. Também foram repelidos de Kromovo, e em toda a cidade a gente está resistindo a eles, né? O verme do bunker diz que capturou ela tantas vezes que já está ficando até engraçado. O verme do bunker é como eles estão chamando o Prigozhin, né? Porque dizem que o Prigozhin só sai do bunker para aparecer em foto. Fora isso, fica no bunker lá do Wagner, né? Enfim, o que ele fala é isso aí, tá tranquila a situação, tá parado, tá de acordo com o que eles esperam lá, né? Tem umas imagens aqui de um grupo de operações especiais ucranianos que foi na retaguarda e conseguiu explodir aqui um grande depósito de munições russos ali em Bakhmut, né? Acabaram destruindo ali um ataque do pessoal. E tem mais esse texto aqui que foi colocado num Telegram russo. O pessoal dizendo aqui, ó, os guardas do grupo Wagner começaram a atacar a parte debaixo da terra, né, a parte subterrânea do Azovstal de Bakhmut. Eles estão se referindo a essa fábrica aqui. Tá vendo? Essa grande fábrica aqui é uma metalúrgica chamada Azon. E agora os guerrilheiros lá, os soldados russos, entraram no underground, né, entraram no subterrâneo, na Artemovsky Metalworking Plant, Azon, e que estão fazendo seu caminho dentro da mina. Batalhas acontecem até uma profundidade de 320 metros e coisa e tal, né? E aí o Necromancer, que é ucraniano, é da região ali, fala, interessante, eu não encontrei nenhuma informação sobre nenhuma mina, especialmente com uma profundidade de 320 metros sob a Azon. O Prigozhin está definitivamente fazendo um ataque do bunker lá em Bakhmut, né?
ou talvez próximo do Kremlin. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o Prigozhin de fato não sabe o que está acontecendo. É aquele negócio, a Azov é uma metalúrgica, pode ter subterrâneo em metalúrgica, geralmente você tem subterrâneo em metalúrgica. Mas 320 metros, grandes minas e coisa e tal, não tem. O máximo que você tem é passagem ali. Isso aqui é muito mais provável eles estarem dizendo que estão avançando pelo subterrâneo, porque não conseguem mostrar na superfície nenhum avanço, né? E o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, que é aquele criminoso de guerra lá entre aspas, República Separatista de Donetsk, está preocupado porque diz que já tem alguns dias, na verdade algumas semanas, que não tem nenhum progresso em Bakhmut, e isso ajuda os ucranianos, como eles continuam a desgastar o grupo Wagner, né? E outra coisa, segundo alguns locais foram ditos como capturados próximo a Avdiivka, eles podem muito bem voltar ao controle ucraniano rapidamente. Então o que ele está dizendo aqui é que aquelas 3 cidades lá em Avdiivka que foram tomadas pelos russos, o controle não é amplo. Isso é uma coisa que pode ser verdade, justamente porque, como eu falei para vocês, aquelas cidades já trocaram de mãos algumas vezes nessa guerra, né? Principalmente Vesely. A luta mais feroz acontece na área de Bakhmut e no norte de Avdiivka. Em Bakhmut, o avanço das unidades do Wagner é insignificante. Sobre a anunciada contraofensiva das forças armadas ucranianas próximas da cidade, eu estou confiante de que isso é desinformação. De outra forma, os líderes militares não estariam anunciando isso para todo o mundo, né? De fato, me parece desinformação, parece realmente que estão inventando. Só que ele está dizendo que quem está inventando isso são os ucranianos. Eu não acredito. Por que os ucranianos iriam anunciar uma contraofensiva, né? É os russos que estão usando isso como desculpa para dizer por que eles não estão avançando lá. Mas enfim. E além disso, como eu coloco aqui, como houve sucesso na conclusão da batalha de atrito e ganho de tempo, que foi feito deliberadamente pelo inimigo, o inimigo aqui no caso ele está falando dos ucranianos, né? Durante o inverno, as forças armadas da Ucraniana não precisam de nenhuma contraofensiva agora, né? Eles já estão mantendo firmes metade de Bakhmut, mas mesmo sem devolver, sem render o resto do território para exaurir a orquestra, isso não vai mudar a situação final. Durante a campanha do inverno, as forças armadas russas falharam em atingir qualquer sucesso que não fosse meramente tático, né, no nível tático. No norte de Avdiivka, o resto da infantaria de Donetsk, aqui ele fala da chamada DNR, né, entre aspas, República Separatista de Donetsk, com voluntários e mobilizados russos, estão tentando contornar Avdiivka, né, cercar Avdiivka no norte, atingindo suas linhas de comunicação. Lembra que linha de comunicação no sentido militar, na verdade, né, é justamente a estrada que você usa para abastecer uma tropa em alguma região. Então, é o que eles estão tentando aqui com essas 3 cidades aqui, chegar aqui no norte e cortar as linhas de comunicação. Mas veja, para isso eles precisam também da pinça do lado de cá, né? Não tem como fazer isso só de um lado. O comando local reportou a captura dos povoados de Kamenka e Krasnohorivka e também Vesely, é o terceiro. Porém, essa informação não foi ainda incluída em relatórios oficiais e eu não recebi um sim conclusivo das minhas fontes também. De qualquer forma, o sucesso do verão passado está sendo novamente repetido. Naquela época, o inimigo também foi retirado desses 3 lugares e retraiu para Avdiivka, que é muito fortificada em todo o perímetro, e depois rapidamente restaurou a situação com contra-ataques, né? Então, é aquilo que a gente falou, essas cidades realmente já trocaram de mãos algumas vezes nessa guerra, né? E lembra, quando a gente fala cidade aqui, são pequenos vilarejos e já não tem mais praticamente ninguém morando ali, porque cidade na linha de frente é totalmente destruída muito rapidamente, né? Bom, continua uma grande discussão aqui entre os bloggers militares do lado ucraniano acerca da decisão de manter Bakhmut, né? Como a gente falou, é uma decisão polêmica que foi tomada pelo general Sirki, que ele quer manter Bakhmut, né? Ele está fazendo todo esse planejamento lá, ele que está comandando as forças ali. E o Rob Lee, que é um militar ucraniano que está na região, ele fala aqui que
olha só, Bakhmut não é mais um bom lugar para fazer o atrito com forças russas, né? A razão de atrito, ou seja, quantos russos morrem para cada ucraniano, caiu, ficou pior desde que a Rússia tomou o flanco norte lá em meados de fevereiro. Então ele fala que isso, ou seja, fazia todo sentido a Ucrânia manter Bakhmut para desgastar as tropas russas até meados de fevereiro, quando eles perderam o flanco norte. Ali não fazia mais sentido. A partir daí, a razão já não é mais tão grande, né? E a razão de atrito em Bakhmut é pior do que em outros lugares. E a porcentagem de causalidades russas, né, de mortes russas, das tropas de elite é maior em qualquer outro lugar do que ali em Bakhmut. Então o que ele está dizendo é que Bakhmut simplesmente não é mais um bom lugar para manter essa guerra de atrito, né? E aí eles falam aqui que o motivo para manter a guerra de atrito seria que é justamente para desgastar os soldados russos e coisa e tal. Então o Rob Lee discorda disso. Agora o que ele diz aqui é: existem argumentos válidos para a Ucrânia manter Bakhmut, mas essa ideia de manter Bakhmut por conta do atrito não é válida, né? Então, mais uma crítica aqui a essa decisão, mas é aquilo que eu falo para vocês, né? Mesmo uma pessoa que está lá em Bakhmut não tem o mesmo grau de informação que o general ucraniano, né? E além do que, lembra, o general Sirki foi o que fez a contraofensiva ali em Kharkiv. Ele que lutou, inclusive, dizem que muita gente não queria fazer aquilo, achava que ia dar errado e coisa e tal, e ele brigou com o alto comando ucraniano e fez a contraofensiva e foi um sucesso enorme, né? Os ucranianos retomaram todo o oblast de Kharkiv, ou praticamente todo, ainda tem um pedacinho ainda controlado pelos russos, mas muito pequeno. Então, ou seja, é o que eu falo, eu entendo as críticas, entendo que não é uma decisão fácil manter Bakhmut, mas certamente quem tem mais informações é capaz de tomar as melhores decisões, então não adianta a gente ficar muito discutindo esse tipo de assunto, né? Vamos dar uma repassada pela linha de frente. O Defmon, de novo, não fez a thread dele. Ele é dos que é contra essa iniciativa do Sirki de manter Bakhmut, então ele acha que já deveria ter abandonado a cidade. Talvez por isso ele não esteja fazendo mais, né? Além do que não tem muita coisa para falar na linha de frente, a não ser mesmo de Bakhmut e Avdiivka, né? Então, o Noel está fazendo aqui a versão dele, né? E ele está dizendo que houve algum avanço russo aqui ao sul. De novo, é o que eu falo, o mais preocupante são esses avanços aqui ao sul e ao norte aqui da cidade, né? Que realmente podem gerar aí a perda da cidade pelos ucranianos, né? Agora, o fato é que esses avanços russos aqui, eles custam muito caro para os russos também. Então, se o objetivo é realmente atritar, é realmente desgastar as tropas russas, de fato isso daqui pode ser até positivo. Os ucranianos estão saindo da cidade, mas estão nesse processo desgastando muitos russos, né? Aqui em Orihovo-Vasilivka, ele confirma aquilo que a gente já falou ontem, que de fato eles não tomaram a cidade, tomaram apenas as colinas a leste da cidade. Ou seja, nesse flanco norte aqui não houve nenhuma mudança. E veja, mesmo aqui na cidade, isso daqui é especulação, tá? Ele está dizendo aqui que isso daqui pode ter sido já tomado pelos russos, mas não há evidência ainda. Então, vamos aguardar para ver isso daí. O fato é que os russos continuam não avançando, né? Em Avdiivka, o pessoal, como nós falamos ontem, né? Parece que houve um avanço para Vesely, Krasnohorivka aqui, e agora os russos estariam ameaçando Kamianka. Essas 3 cidades aqui podem acabar sendo tomadas pelos russos aqui. Mas, de novo, são cidades que já trocaram de mãos muitas vezes e, é lógico, não deixa de ser uma situação preocupante, mas enquanto os russos não conseguirem fazer uma pinça do lado de cá, não há motivo para preocupação dos ucranianos. Tem que ficar atento, mas preocupação ainda não. E em Vuhledar, as tropas russas tentaram novamente ganhar controle das dachas ao sul. Então repara, o objetivo aqui não é nem atacar Vuhledar ainda, é ganhar as dachas ao sul para ter uma base para poder então fazer o ataque a Vuhledar. Mas mesmo isso a gente não sabe como é que está acontecendo, está acontecendo agora, a gente deve ter informação sobre o resultado final mais adiante, né? O Instituto para Estudo da Guerra hoje faz uma situação aqui resumida, falando só da briga entre o Prigozhin e o exército russo, né? E de fato a gente sabe que tem essa intriga, tem essa briga e coisa e tal.
Até aqui não chegou ainda em briga direta, mas a situação está cada vez pior, cada vez se aproximando mais de uma briga direta entre o grupo Wagner e o exército russo, né? E no final, o que ele conclui aqui é que o Prigozhin superestimou a sua importância dentro das forças russas, né? Jogou uma carta maior do que ele tinha de verdade, e no final das contas ele pode acabar sendo usado como bode expiatório para essa tentativa de tomar Bakhmut, que talvez não tenha resultado, né? Se Bakhmut não for tomada, você pode ter certeza, Prigozhin vai ser o culpado disso daí. Falando um pouco mais sobre as coisas extra campo de batalha, mas que lógico influem nesse conflito aqui, a gente ontem avisou que os russos estavam preparando uma grande manifestação lá em Chisinau, que é a capital da Moldova, e paralelamente a isso havia informação de grupos de inteligência de que eles estavam planejando uma tentativa de golpe no governo lá da Moldova, né? O governo atual da Moldova é pró-Europa, quer se afastar da Rússia, tal como a Ucrânia, e para os russos, lógico, eles não gostam disso, então reuniram lá um grupo para fazer protesto. Isso tem mesmo, tá? Tem gente favorável à Rússia na Moldova? Tem na România, tem na Bulgária, tem na Ucrânia, tem gente favorável à Rússia na Ucrânia, infelizmente, não sei como. É um número cada vez menor de pessoas, mas tem algumas pessoas, né? A grande preocupação não é isso. O protesto em si, tem aqui também o vídeo do protesto e coisa e tal. Dá para ver que tinha ali umas 200 pessoas, 300 pessoas manifestando, né? O problema não é o protesto é basicamente só a distração, aquela coisa mais visível, e o que se temia ontem é justamente uma ação que acabasse tentando um golpe de Estado por ali, né? E isso foi alertado para as forças de segurança lá da Moldova. Dá para ver que nem é tanta gente assim, né? Aqui já está vazio aqui atrás, ó. E, de fato, o aeroporto foi evacuado, houve uma rede russa desmantelada ontem, e ameaça de bomba e coisa e tal, então teve realmente uma confusão, teve uma tentativa de se fazer um golpe lá na Moldova ontem, mas foi frustrado pela inteligência, né? Tipicamente, como a gente aqui já sabia ontem que haveria esse tipo de coisa, é porque o pessoal da inteligência lá da Moldova já estava muito além disso daí, já tinha muito mais informações sobre isso daí, né? Bom, uma outra informação que tem aparecido é sobre o desgaste da artilharia russa, né? Aqui tem um evento, um assunto que já foi falado há mais tempo atrás, mas que voltou agora à tona, que é o uso de tanques, né, tanques principais em formato de artilharia. Ou seja, o tanque ele tem uma arma, mas é uma arma para batalhas de curto alcance, né, para atingir coisas próximas. Você pode, em tese, usar isso para atingir alvos a maior distância. Você bota uma carga maior. Quando você prepara um tiro de canhão, de obus e coisa e tal, você tem um projétil na frente e você coloca um determinado número de cargas, que é conforme a distância que você quer que aquele projétil vá, né? Você pode aumentar ou diminuir a quantidade de explosivo fazendo o projétil ir mais longe ou mais perto. A questão é, você usar isso seguidamente, como eles estão fazendo, parece que eles estão usando até o T-90M, que é o principal tanque deles, o mais importante, usando isso em modo de artilharia. Qual que é o problema disso? Você começa a usar isso muitas vezes, o cano, né, do tanque não foi preparado para isso. Ele foi preparado para explosões menores, tiros a curto prazo. Você pode eventualmente usar uma vez ou outra para tiros de longo prazo, não tem problema, mas do jeito que os russos estão usando, justamente por falta de artilharia, eles estão usando os tanques como isso, e isso deve desgastar os tanques muito mais rapidamente, né? Inclusive, tem uma notícia aqui num veículo russo, justamente dizendo que metade da artilharia russa não está mais capacitada para ser utilizada devido a desgaste, né? E o que está acontecendo? Os russos levam os obuses, levam essas peças de artilharia para a retaguarda para fazerem a manutenção, só que como eles não têm peças suficientes devido ao embargo estrangeiro, o ritmo de conserto dessas peças não está sendo satisfatório, então eles estão com cada vez menos artilharia e por isso recorrem aos tanques para fazer esse tipo de coisa, e isso vai acabar destruindo os tanques também no final das contas, né? E você pode perguntar assim, os ucranianos também estão sofrendo esse tipo de coisa? É lógico que estão.
um obus, um canhão, ele tem uma determinada capacidade, uma vida útil, né? Numa guerra intensa como essa, que você tem muita luta e coisa e tal, você acaba tendo desgaste e você acaba perdendo aquela peça, precisando de manutenção e coisa e tal. A grande vantagem do lado ucraniano é que ela está tendo essa rotação de material. Está saindo material soviético velho e coisa e tal, e está chegando material da OTAN que tem uma qualidade muito superior, tem uma capacidade muito superior e pode ser trocado inúmeras vezes. A OTAN tem uma quantidade enorme desses obuses 777, enfim. O problema é muito maior lá do lado russo do que do lado ucraniano nesse sentido, né? Outra crítica que o pessoal está fazendo aqui ao material russo é que eles estão notando que o próprio uniforme dos russos está agora numa qualidade muito inferior ao que era no início da guerra, né? A Rússia está com dificuldade até de produzir uniformes. Isso aqui é uma mensagem altamente irônica de um especialista militar russo, né, o Sukonkin, criticando o exército russo. Mas você sabe, né, o Putin não gosta quando o pessoal critica o exército russo, então ele resolveu criticar o exército de Barbados. E o pessoal está mencionando aqui até que a bandeira de Barbados lembra um pouco a da Ucrânia, né? Você tem as mesmas cores, embora num arranjo diferente, e tem um tridente aqui também, né? Mas enfim, ele está falando aqui, ó, eu estava estudando exércitos estrangeiros e descobri que coisas terríveis acontecem num batalhão de infantaria de Barbados. Por exemplo, o comandante do batalhão manda tarefas de comando para a companhia num mapa que não tem a situação tática marcada no mapa. E também não tem inscrição de aprovado dos superiores dele. Mas eles não fazem nada disso porque normalmente estão com muita pressa de fazer as missões de combate, porque em caso de falha, e certamente haverá falha, uma vez que eles estão fazendo as tarefas, e o comandante do batalhão, como sempre, esqueceu de avisar a artilharia da tarefa e coisa e tal, quando o comandante do batalhão reportar esse problema para o ministro da guerra de Barbados, ele vai dizer que foi uma tarefa completamente diferente e não a tarefa idiota que ele mandou a gente fazer, né? De forma que, uma vez que não tem registro de nada, ele pode inventar a mentira que ele quiser e assim cobrir a retaguarda dele, né? Evitar que ele seja punido pela desgraça que ele causou, né? E aí ele continua aqui. E você sabe por que o exército de Barbados, quando nos últimos anos houve grande dinheiro sendo jogado nele para investimento, até hoje não tem um sistema de comando e controle automatizado que, por exemplo, é comum, digamos, no exército totalmente sem valor da Ucrânia? Porque um sistema automatizado de comando e controle guarda essa informação. Quando o comandante dá uma ordem no sistema automatizado, fica registrado no sistema. Em caso de falha, ele não pode inventar que era uma outra tarefa que ele estava fazendo, e com isso ele fica mais exposto, ele tem que responder pelos próprios atos. Então é por isso que o batalhão, os comandantes de batalhão lá de Barbados não querem implementar um sistema de comando e controle no exército, tornando a coisa toda muito pior, né? É lógico, ele está se referindo ao exército russo, ele está fazendo uma crítica ao exército russo, né? E usou esse truquezinho aqui de falar do exército de Barbados. Bom, isso aqui é uma evidência que o pessoal estava levantando aqui sobre aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Que essas repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk não existem de fato. Isso foi uma criação dos russos para infiltrar militares russos ali e fazer uma revolução, né, para conquistar território, no final das contas. É isso que os russos queriam, né? E surgiu aqui mais algumas evidências. Por exemplo, o Necromancer trouxe aqui o caso do do tenente-coronel Anton Vladimirovich Shurman. Esse cara, ele era cursou a escola de militar lá na Rússia, coisa e tal. Em 2015 ele foi enviado para Rostov e depois ele mudou o sobrenome dele para Gurov. Ou seja, isso indica um modo que eles estavam fazendo isso. Para não dizer que eram russos, eles mudavam o sobrenome para um sobrenome mais comum entre os ucranianos do que entre os russos, de forma que eles se passassem por supostos rebeldes ucranianos ali na região. E ele acabou morrendo na região ali em algum lugar ali em Luhansk, na República Popular de Luhansk, enquanto estava servindo na unidade 89462. Ou seja, isso aqui é um exemplo clássico, claro, de como, na verdade, essas forças
supostamente revolucionárias ucranianas, na verdade, eram puramente militares russos colocados dentro da Ucrânia com a desculpa lá de serem rebeldes ucranianos, né? Bom, nesse final de semana a situação econômica lá nos Estados Unidos está bastante conturbada. Eu tenho feito outros vídeos sobre esse tipo de coisa, sobre a quebra do SVB, sobre o problema com o SDC, sobre vários outros bancos que estão também perto de falirem, né, de quebrarem. O Fed se reuniu ontem, parece que ontem já foi definido que vai haver o socorro a esses bancos, então as pessoas que têm dinheiro guardado nesses bancos não vão perder o dinheiro. Mas o grande problema não é esse, o grande problema é a questão da confiança, né? Porque o pessoal olha para essa situação e pergunta: quantos outros bancos não estão nessa situação? E daí, se todo mundo resolver sacar o dinheiro de todos os bancos, vocês sabem, isso não é possível no final das contas, né? Então, a situação é preocupante, certamente a gente vai passar por uma crise lá nos Estados Unidos. É possível que seja uma crise tão grave quanto a de 2008. Eu espero que não seja tão grave assim. Mas o ponto que eu quero trazer aqui não é nem falar sobre essa crise, que eu vou falar até em outro vídeo hoje ainda. É falar sobre a situação das Russettes, que estão falando: aí, tá vendo? Olha só, o dólar acabou, os Estados Unidos, a Rússia ganhou a guerra econômica e coisa e tal. Ah, pelo amor de Deus, gente, olha só. Vai ter crise? Vai ter crise, é verdade, vai ter problema. É como eu falei, mesmo com o pessoal garantindo os depósitos, vai ter crise de confiança, a economia americana vai recuar, vai ter inflação maior nos Estados Unidos, vai ser um problema. Estamos potencialmente vendo uma crise como a de 2008. Talvez, eu acho que não vai ser tão grave assim, espero que não seja tão grave assim, mas podemos ver uma crise daquele tamanho. Os Estados Unidos não quebrou em 2008, o dólar não deixou de ser a moeda corrente. Antes disso, em 2001 também, quando teve o estouro da .com, também não foi. Em 87, já houve inúmeras crises nos Estados Unidos e o que acontece nesses casos é um problema sério. Os Estados Unidos têm uma economia que sofre com isso, mas adivinha, quem sofre mais são os países emergentes por causa do efeito dólar milkshake. Tem um vídeo meu lá no Visão Libertária que eu explico por que acontece o efeito dólar milkshake no mundo. E isso tende a afetar muito mais Brasil, Rússia e países do terceiro mundo aqui do que os Estados Unidos em si. Essa crise vai ser grave, ainda mais aqui no Brasil, que a gente está com um presidente que já falou que não se importa, que quer gastar dinheiro, que quer torrar grana, que tem que dar dinheiro para todo mundo, que não sei o que lá, que foda-se responsabilidade fiscal. E, além disso, todo mundo sabe que é um ladrão corrupto e vagabundo. Então, ou seja, com um presidente desse tipo, a gente vai acabar sofrendo muito mais. Essa crise não é culpa do Lula, ela iria acontecer de qualquer forma. Eu falei isso ano passado, 2023, vamos ter crise de qualquer forma na economia. Mas o Brasil vai acabar passando por essa crise muito pior do que poderia, justamente por a gente ter um presidente corrupto e irresponsável. A Rússia também vai sofrer com isso. A Rússia também é um país em desenvolvimento, né? A Índia, por exemplo, já decidiu que vai entrar para o lado dos Estados Unidos com relação às sanções, então isso deve gerar mais problema para a Rússia na questão do barril de petróleo, o que significa que a Rússia vai ter menos receita no final das contas. Existe aqui um artigo da Financial Times falando que está mais do que óbvio que os números que a Rússia está apresentando de PIB, de inflação e coisa e tal, são todos números fabricados. Isso fica óbvio, é o que eu falo para vocês, você não pode confiar em número de ditadura. Por que ninguém pode acreditar que, não, a Cuba erradicou o analfabetismo e coisa e tal? Porque em ditadura o pessoal inventa número. O Xi Jinping lá na China, eu também não confio em nenhum número da China. Por quê? Porque o Xi Jinping ele inventa o número que ele quiser e vai para frente, né? Num país democrático, bem ou mal, nos Estados Unidos, ou até aqui no Brasil, se o Lula inventar um número muito grande, o pessoal da direita vai falar: não, peraí, esse número tá errado, você tá errado, não pode não. O número real é esse daqui. Você vai ter, pelo menos, o conflito garante que o governo não pode mentir muito. Ele pode mentir um pouquinho, mas não consegue mentir muito porque chama atenção e o pessoal levanta a bola do outro lado. Estados Unidos a mesma coisa, França a mesma coisa, Alemanha a mesma coisa. Na Rússia não, na Rússia o Putin fala um número e se bobear você vai para cadeia se você contestar o número que ele falar. Então por isso você não pode confiar em número de países ditatoriais, como Rússia, China e essas porcarias por aí, né? E isso é indicado por outros fatores indiretos também, como a gente já falou sobre esse caso várias vezes, das russas que estão indo dar à luz na Argentina para ter filhos argentinos, e também a lei argentina facilita que os próprios pais requeiram a cidadania argentina depois, e quanto a alguns casos aqui de russos que resolveram ficar na Argentina mesmo
E olha, a Argentina está com uma situação econômica ruim, inflação de 100% e coisa e tal, mas segundo a opção, o que eles falam aqui, é melhor isso do que ficar na Rússia nesse momento. De fato, pode ter certeza, a economia russa está muito pior do que o pessoal está pensando, e o que eu falo, vai sofrer muito mais com o efeito dólar milkshake do que os Estados Unidos no final das contas. Os Estados Unidos vai sofrer, tá? Não vai ser um ano fácil para os Estados Unidos esse ano, mas a Rússia vai sofrer mais ainda. Bom, os russos estão muito chateados porque a Ucrânia está fazendo um movimento para mudar o nome da Rússia em ucraniano para Moscóvia. De fato, o nome original de Moscou era Grão-Ducado da Moscóvia, alguma coisa assim. Em determinado momento que eles quiseram comprar ou tentar trazer para eles a glória de Kievan Rus, né, que era a Ucrânia original, e daí passaram a usar o nome de Rússia, né? Mas, de fato, parece bastante adequado, e dá para ver que eles ficaram chateadinhos com isso. Fico muito feliz. E finalmente, só para terminar, o pessoal o Oscar definitivamente está nas mãos de russetes, né? O Oscar ontem premiou o filme sobre o Navalny, ou seja, premiou um filme sobre um russo, que ele já tinha falado que a Crimeia é da Rússia mesmo, que não tem nada... o pessoal acha que o Navalny é oposição a Putin? É oposição a Putin. Mas ele é uma pessoa boa, é um cara razoável, um liberal, uma pessoa razoável? Não, não é. Ele é tão ou mais radical que o próprio Putin. Então, é um absurdo isso daí. Eu, sinceramente... Bom, eu nunca assisti muito Oscar, não faz muita diferença esse tipo de coisa, mas enfim, só mostra o quanto esse pessoal está perdido, né? A esposa do Navalny foi lá para agradecer em nome dele, em momento algum falou sobre a guerra contra a Ucrânia. Ou seja, se eles acham que Navalny vai fazer alguma diferença nessa guerra para melhor, não vai. Só seria pior no final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.